Bem-vindos de volta ao podcast Força Comandos. Meu nome é Rafael e hoje a gente vai falar sobre a lendária Stella dos Scots, um dos regimentos da modalidade de operações especiais mais lendários e os caras que mais destacaram em relação às guerras atuais nos dias de hoje. Para falar um pouco sobre a unidade, eu vou levar um pouco vocês, os ouvintes, à guerra que aconteceu em relação a onde esses caras atuaram, que foi na Bush War, na guerra Bush, ou na Guerra da Rodésia, que ocorreu na década de 1970, para contextualizar mais ou menos como foi e qual o motivo desses caras atuarem. Então, antes de falar um pouco sobre os Stella dos Scots, eu vou falar sobre a guerra. A guerra que aconteceu foi na região da Rodésia, onde atualmente é o Zimbábue. O Zimbábue se localiza, para quem não manja de geografia, entre a África do Sul e entre o Congo, um pouco para baixo à direita de Moçambique. Então era uma região que era uma colônia britânica desde 1890, teoricamente de controle britânico, que por sua vez ocorreu um levante comunista de 100% negro, um levante comunista negro nacionalista em relação aos rodesianos que viviam ali, que eram colonos. Eram pessoas de partidos comunistas que queriam transformar a Rodésia no Zimbábue. Vou resumir bem a guerra porque é bem complicado. Então, foi um levante comunista. Na verdade, era um bloco que depois se dividiu. Depois eles tinham. Era um bloco inteiro de guerrilha. Eram terroristas. Teoricamente, tem uma guerrilha terrorista que depois se dividiu. Era o ZANU e o ZAPU. O ZANU é a União Nacional do Zimbábue e o ZAPU é a União do Povo Africano do Zimbábue, comunistas que queriam ali transformar a Rodésia no Zimbábue. Eles tiveram alguns problemas tribalísticos, táticas usadas, etc. Por isso que eles acabaram se dividindo e combatendo apenas um inimigo, que teoricamente era o governo da Rodésia e os rodesianos. Eles eram contra os rodésios brancos e contra a formação do país Rodésia. Eles queriam essa descolonização da Rodésia. Esses levantes estavam rolando ali durante esses anos nessa região da África, assim como aconteceu no Congo belga, antes de formar a República Democrática do Congo. O Congo era de uma região como a colônia belga. Aconteceu um levante parecido ali no Congo e rolou a morte de fazendeiros brancos, estupro de mulheres, etc. Tudo que com uma guerra racial tem a ver, tinha direito, aconteceu ali no Congo. Porém, na Rodésia não era uma guerra racial, até porque muitos negros não compartilhavam das ideias comunistas que esses blocos comunistas queriam fazer. Então, as forças armadas rodesianas eram compostas por rodesianos brancos, de sangue Rodésia, não eram colonos, eram europeus que vieram da Grã-Bretanha para viver na Rodésia. Eram caras que nasceram ali, eram pessoas Rhodesians em si, assim como na África do Sul também. Então, esses caras, eles nasceram ali e eram nacionalistas e queriam defender a Rodésia. Enfim, então as forças armadas rodesianas basicamente eram compostas tanto por negros quanto brancos, e combatiam esses comunistas de 100% negros que queriam essa descolonização. Aí acabou, por causa desses levantes que aconteceram ali na África. Então o governo rodesiano resolveu optar pelo combate armado contra esses grupos guerrilheiros terroristas que atuavam lá. Então, como era um período de Guerra Fria, esses guerrilheiros, o ZANU, o ZAPU, e tinha outros blocos, tinha outras denominações, milhões de denominações, tudo Zazi, alguma merda. E esses caras, eles receberam treinamento de todos esses blocos, esses países desse eixo do mal que existia na época, que era a União Soviética, a Coreia do Norte, a China, Cuba. Então, como era uma época de Guerra Fria, tinha esse combate. Então, alguns guerrilheiros tiveram treinamento da Coreia do Norte. Relatos dos caras tiveram treinamento do exército da Coreia do Norte em relação a explosivos, armamentos específicos. Receberam armamentos da China, receberam armamentos da União Soviética. Então, eles eram financiados praticamente por esses caras. E os rodesianos praticamente eles foram meio que abandonados pelos outros países ali que compunham
o outro lado. Então, por exemplo, pelas essas situações que eles acabaram ficando meio que uma situação precária, porque os Estados Unidos e a Grã-Bretanha não ajudavam a Rodésia, então o governo rhodesiano ele fortaleceu os laços diplomáticos e econômicos com a África do Sul, também com Portugal, porque Portugal controlava também o território vizinho ali, que era o Moçambique, rolou esse levante ali também em 1975. Então rolava essa guerra ali e eles acabaram estreitando seus contatos econômicos e etc., diplomáticos com a África do Sul e os portugueses. Mas também receberam um pseudo-suporte de pessoal dos britânicos, de outros países colonos, como a Austrália, etc., que foram seus voluntários que foram para a guerra combater os comunistas. Então, agora, para falar sobre os selos Scots em si, os selos Scots eram as forças especiais, um regimento de forças especiais das Forças Armadas da Rodésia. Nos selos Scots também existia, não dentro da unidade, mas existia uma unidade chamada, aliás, a SAS Rhodesian. Era um braço, era o esquadrão C da SAS Rhodesian. Se vocês quiserem dar um Google, vocês vão achar. Coloquem SAS Rhodesian, vocês vão saber um pouco mais sobre a unidade. Era um braço da SAS, assim como a SAS tem vários braços, pseudos braços pelo mundo até os dias de hoje. Na Nova Zelândia tem a SAS da Nova Zelândia, tem a SISR da Austrália, e na Rodésia tinha a SAS Rhodesia. Tinha os mesmos padrões de treinamento, as mesmas técnicas, a mesma doutrina, a mesma boina, até o mesmo design da boina, daquela Hood Air Rings era a mesma coisa. E os caras eram bad boy fudido também, assim como a SAS britânica. Então, além das forças especiais da SAS, tinham também, obviamente, os selos Scots, que era um regimento que foi criado pelo comando do tenente-coronel Ron Hay Daly, que foi organizado por uma unidade que basicamente era uma unidade mista composta por recrutas de ascendência africana, obviamente negros, e ascendência europeia, que a missão principal era se infiltrar nas profundezas do inimigo e acabar basicamente com todo tipo de insurgência que rolava na Rodésia. Então eles iam atrás, traqueavam ali no sentido de tipo perseguiam os guerrilheiros, se infiltravam entre os guerrilheiros e destruíam obviamente o inimigo, e que eles eram muito bons em relação a isso. Então muitos desses rhodesianos, muito da tropa dos selos Scots era composta por negros e brancos. Então 80% das fileiras, ou às vezes até 60% ou 50% dos selos Scots era composta por negros, e a outra porcentagem era composta por brancos. Então até os primeiros comissionados, os primeiros oficiais comissionados africanos estavam no selo Scots. Além disso, tinha os voluntários também. Tem gente até que confunde, achando que às vezes o selo Scots parecia meio que um exército mercenário ou algo do tipo. Não era muito, mas recebiam vários caras de vários países. Então britânicos se voluntariaram aí para a Rodésia, australianos, alguns outros sul-africanos, outros nacionalidades europeias, 300 americanos também. Todos veteranos de guerra foram também para a Rodésia. Entre eles, tinha um cara chamado John Allen Coe. Ele era um oficial dos Marines, do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, que combateu no Vietnã. Na grande maioria dos seus voluntários americanos, quase todos eles tinham contato com a Guerra da Coreia ou a Guerra do Vietnã. E foram combater na Rodésia por simplesmente, sei lá, gostam de guerra ou queriam combater o avanço comunista. Mas basicamente o John Allen Coe, que foi esses oficiais americanos que foram combater na Rodésia, ele se juntou à SAS, a rhodesiana. Infelizmente ele acabou morrendo em um combate, mas ele, além de ele ter combatido no Vietnã, ele foi para a Rodésia, se formou SAS rhodesiano e teve destaque aí justamente por ser um americano que foi um dos primeiros a entrar nas fileiras da SAS. O efetivo dos selos Scots era de mais ou menos 1.500 homens, 1.600 homens. Não tinha uma contagem basicamente correta, mas era basicamente esse efetivo. Então ele era formado apenas por voluntários. Apenas voluntários se juntavam à unidade. E eles operaram relativamente pouco tempo. Eles operaram de 73
até 1980. A unidade foi formada em dezembro de 1973. Então, eles eram reconhecidos como uma das melhores unidades de operações especiais da época. É lógico que, na época, eles não tinham esse total conhecimento, até porque alguns rhodesianos foram saber da existência da unidade só no final da guerra. E para você ver o nível de profissionalismo dos caras e quanto eles eram bem preparados. O regimento ele tinha essa missão de se infiltrar nas redes de guerrilha, isolar os grupos rebeldes, transmitir as informações das forças convencionais para eles poderem atuarem, designar um ataque, seja ataque aéreo ou algo do tipo, e, enfim, enviar qualquer tipo de ataque em relação às tropas inimigas. Então, normalmente eles eram infiltrados, eles eram deslocados por helicópteros ou algo do tipo, passavam informações para as tropas convencionais poderem atacar. Muitas vezes eles mesmos atacavam, na grande maioria das vezes. Porém, na denominação oficial, no papel, eles simplesmente eram uma unidade de reconhecimento. A sua denominação como selo dos Scots era justamente isso, era reconhecimento. Que na linguagem brasileira, Scout quer dizer esclarecedor, ou até batedor em outra denominação militar, que é um elemento de infantaria que ele é incumbido de realizar o reconhecimento de combate. Todo mundo sabe que é um recon. Então, o regimento Selos Scots ele adotou essa padronização de ser uma unidade de reconhecimento. Então, ele tinha essa denominação Scout. Selos vem do nome Frederic Cortay Selous, que é um dos caras que foram responsáveis ele teve uma importante participação na conquista da Rodésia, isso em meados de 1800, quando os britânicos colonizaram a Rodésia. Então eles fizeram uma homenagem ao Frederic Cortay Selous e ficou Scout Sellers. Então é Selous Scots. Por isso que foi dado esse nome ao regimento. Então, o regimento, além de ele ser composto por negros e brancos, ele tinha essa composição de treinamento extremamente puxada. Então, além de ser composto apenas por voluntários, a idade ideal para se juntar à unidade era de 24 a 32 anos, que para eles a responsabilidade e o nível de autodisciplina era maior. Então, cerca de 24 a 32 anos, você estava apto a tentar entrar na unidade. A porcentagem, apenas 15% dos voluntários terminavam o treinamento, e o destaque em relação a isso que não há registro, era quase um registro inédito em relação a isso. Não sei no mundo atualmente, mas eu lembro que eu li algo sobre que não há registros de baixas tão grandes em um treinamento de operações especiais no mundo durante esse tempo que eles atuaram. Era gigantesco. Eu digo isso, por exemplo, eram de 40 a 50 no total de 60 recrutas que se desligavam em menos de 48 horas. Então, iniciava o curso com 60 a 70 voluntários e terminava com 10, 12 nas suas 48 horas. Então, era muito fechado ali, era bem restrito a seleção desses caras. Quando eles chegavam no acampamento de Alfa-Alfa, deve ser alguma pronúncia africana, que ficava perto do Lago Kariba, eles chegavam, para início do curso eles caminhavam, faziam uma caminhada de 25 quilômetros, com todo o equipamento e tudo mais, e ao invés de eles enxergarem qualquer tipo de coisa confortável ou algo do tipo, eles encontravam apenas aquelas choças de palha e marcas de fogueira no chão, e já sabia que o couro ia comer lá. Nas primeiras 48 horas, normalmente a galera desistia. Uma das primeiras coisas que faziam os caras desistirem é basicamente a fome. A fome era algo tremendo durante o curso do Selous Scots. Eu vou falar um pouco por quê. Nenhuma comida era servida durante o curso. Então, a partir daquele momento que os instrutores do Selous Scots, ou os instrutores da SIS, que gostavam de sugar os caras, eles faziam isso de uma maneira extrema. Então, eles dedicavam-se a esgotar, esfomear e exasperar os recrutas. E eles faziam isso com muito sucesso. Então, o curso básico ele consistia em 16 dias de puro inferno. O curso básico, a iniciação básica dos Selous Scots, eram 16 dias, 17 dias, aliás. Então, toda manhã, primeiro raio de sol ali, às 5, 6 horas, os recrutas passavam por um programa de aperfeiçoamento físico e mal tinha tempo de se recuperar. Então, esse aperfeiçoamento físico era extremo, era marcha e marcha e mais marcha, e eles já iam para o treinamento específico de tiro, paraquedismo e rapel, todo o procedimento de operações especiais que era disponível na época, eles já passavam logo depois do treinamento físico. Então eles não tinham tempo para nada. Os caras
eram sugados muito rápido. Depois do dia terminava normalmente com um exercício de assalto. Eles assaltavam qualquer tipo de. Eles faziam treinamento a assaltar campos de guerrilha, acampamentos, esse tipo de coisa, edifícios. E logo depois iniciava o treinamento noturno também, que era logo quase interminável. Sem contar, né, que toda a sugação de curso de operações especiais é aquela sugação fodida. Porém, a fome nos primeiros 5 dias ali era foda, porque os primeiros 5 dias no campo eles não tinham distribuição de ração, ó, os caras eles tinham que se virar com o que tinha no curso, com o que o sertão africano fornecia. Então no terceiro dia, os instrutores da SAS, os instrutores do Rhodesian, os instrutores rhodesianos dos selos Scots, matavam um babuíno, normalmente era um babuíno ou qualquer tipo de outro animal, penduravam numa uma árvore e deixava ali pendurado por 3, 4 dias ali até apodrecer e ficar fedendo. E depois de tudo isso, 2 dias depois ou 3 dias depois, eles iam lá, cortavam, estripavam, coziam, seja com verme, com o que tivesse lá na carniça, e faziam os caras comerem. O Ray Daly, um dos fundadores, ou fundador da unidade, ele explicava que ele era um cara muito bushcraft, era um cara, se eu não me engano, ele teve uma formação escoteira ou algo do tipo, e ele dizia que poucas pessoas sabiam que a carne podre era comestível. Então, quando muito bem fervida, ela é comestível. Eu não tenho tanto conhecimento em relação a isso, eu acampo bastante, mas eu nunca tinha lido sobre. Eu fui buscar saber e realmente é possível. Lógico que não dá pra você viver disso, porém, é possível você se alimentar de carniça. E ele falava que, quanto muito bem fervida, embora possa causar um botulismo mortal, os scouts eles tinham a missão de reconhecimento. Então normalmente eles eram deployed, eles eram inseridos no sertão africano ou na floresta africana para fazer essas missões, e às vezes não tinha as condições de suplemento, não tinha como enviar esse tipo de suplemento. Então, para sobreviver, eles tinham que comer carniça, e eles não têm que saber disso. Então eles têm que, aliás, mas eles têm que saber disso. Porém, para eles saberem disso, eles têm que provar por experiência própria. Então, essa era a ideia do dele justamente no treinamento, porque para você comer carniça, você tem que saber que é possível, senão jamais você comeria. Então, para você ver o nível de treinamento dos caras, além da sugação física, ainda nos primeiros dias você tinha que comer carniça para você se manter firme. A sugação, como naquela época não tinha não tinha informações fisiológicas, ou algo do tipo, na década de 70, assim, principalmente na África, mesmo sendo colonos europeus e tudo mais, não tinha total esse conhecimento em relação à nutrição e tudo mais. Então os caras eram sugados muito mesmo. Eu não li, não vi nada em relação a mortes durante o treino, mas é bem provável, assim, eu diria quase 99% que alguém ou algum aluno provavelmente deve ter morrido durante os treinamentos, porque era altíssimo nível de baixas nos primeiros 2, 3 dias de curso. Então a fome ali era tremenda. Lógico que depois, na passagem específica de treinamento, toda a parte de alimentos que a natureza concedia, então a parte botânica de plantas, fauna, flora da região, era uma região, para quem sabe hoje atualmente ali é o Zimbábue, é uma região que tem elefantes, leões e etc. Tudo aquilo que tem no safari tem ali no Zimbábue. Então todo esse conhecimento era passado para os operadores dos selos Scouts, para os futuros operadores dos selos Scouts. No treinamento específico, eles tinham um treinamento bem intenso em relação às armas. Então, os selos Scouts, assim como as tropas rhodesianas normal, tinham um amor tremendo pelo FAL. A arma principal dos operadores selos Scouts era o FN FAL, de fabricação belga. O FN FAL era o armamento principal, porém os selos Scouts, assim como a SAS Rhodesian, eles tinham treinamento com as armas opostas, as armas da guerrilhas utilizadas. Como eu disse, as frentes comunistas, como a China, a Rússia, ajudavam a guerrilha. Então eles forneciam armamentos como o AK-47, o SVD, o RPK, o AK chinês, aquela cópia AK-47 chinês. Então eles tinham que se habituar a esses armamentos também, porque eles atuavam como guerrilha muitas das vezes. Os selos Scouts eles se disfarçavam de guerrilhas. Então eles tinham um treinamento muito intenso em relação ao armamento. Disparavam desde pistolas até armamentos de grande potencial, como RPK, PPK, PKM e, qualquer tipo de armamento de guerrilha, que era utilizado. Então,
antes de acabar o treinamento, isso depois de passar por todas as partes específicas, destacar também que todo selo Scott ele era paraquedista, todos os selos Scott são paraquedistas. Depois de todo esse tipo de treinamento, dos 3 últimos dias de curso básicos, eles eram dedicados a uma marcha de resistência. Então, além de suas armas e de pouca comida, então eles eram equipados de 125 gramas de carne, 250 gramas de farinha ou qualquer tipo de outra pó alimentar ou algo do tipo. E cada homem carregava uma mochila de 30 quilos de pedras por uma distância de 100 km. Então eles teriam que percorrer 100 km com 125 gramas de carne, 250 gramas de ração, 30 quilos de pedras verdes, que eles pintavam as pedras para que os alunos não jogassem as pedras no chão, algo do tipo, se destacavam no sertão, pintavam essas pedras de verde, 30 quilos de mochila, só de pedras, equipados com FAL, que pesa em média uns 5 quilos, mais ou menos, o FAL. Então, e eles iam fazer essa marcha de 100 km. Porém, antes, faltando 12 km para terminar a marcha, eles iniciavam um teste de rapidez. Então, depois que você percorrer esses 97, 98 km de marcha, a hora que dava faltando 12 km para você encerrar a marcha, iniciava um teste de rapidez. Você devia cobrir esse teste em 2 horas e meia. Se você não cobrisse, você era desligado do curso e pau no seu cu. Era simplesmente isso. Você queria recomeçar ou algo do tipo. Não tinha drop, como as forças especiais hoje em dia tem. Eu não tenho certeza no Brasil. No Brasil normalmente é desligado. Nos Estados Unidos, se você não consegue completar algum tipo de exercício passado, você é dropado para a próxima seleção que vai vir. Mas lá você era simplesmente desligado. Então, os poucos que chegavam essas fases do treinamento, cerca de 12, 10, 15 caras que terminavam isso, eles passavam uma semana de repouso depois do inferno que eles passaram durante o treinamento. Eles tinham apenas uma semana de repouso e já iam para uma fase mais específica ainda, que era chamada de fase negra. A fase negra ela era essencial para a formação dos scouts. Então ali eles aprendiam, eles rompiam seus hábitos normais. Então eles começavam a fumar, adotavam um estilo de vida de guerrilheiro total, deixavam a barba crescer. E os caras viravam praticamente quase guerrilheiros, tanto os operadores negros quanto os brancos. Então, eles aprendiam todos os rituais ali, tribais que existiam, sacrifício de animais, algo do tipo. Todo tipo de técnicas de guerrilha possível que os guerrilheiros comunistas usavam, eles aprendiam ali justamente para poder se infiltrar em relação ao inimigo. Então, eles recebiam esse treinamento específico de inteligência, quase uma super pós-graduação depois do curso para você ter essa capacidade de inteligência. Logo após completar todas essas fases de treinamento, você recebia a boina marrom, que é a boina dos Celos Scots, com um Osprey, que era uma águia linda. Aliás, há um dos símbolos, eu vou postar e vou acabar postando no Força Comandos, mas o símbolo dos caras é um dos símbolos mais bonitos que tem, assim, que é uma águia, um Osprey, que tinha na boina dos Celos Scots e era lindo. Então, logo depois que você formava, você não tinha quase nem tempo de comemorar algo do tipo. Talvez tenha uma cerimônia assim como a SIS Rhodesian tinha. E depois da cerimônia, automaticamente você era inserido em guerra. Então, as tropas Rhodesians, elas eram inseridas tão rápidas assim. A formação era relativamente rápida, porque ela foi criada em 73. E durante 73 já estava ocorrendo a guerra. Então, durante a guerra, foi criada a unidade foi formando e já foi inserida em guerra. E eles atuavam de forma... A principal forma de atuação era justamente a infiltração. Então, naturalmente, os soldados, os operadores negros dos Celos Scots, eles pegavam a ponta de lança. Então, eles se encarregavam do contato com o inimigo, até porque eles atuavam normalmente, eles tinham contato direto com o inimigo. Alguns oficiais brancos eles tentavam se fazer passar por negros, então às vezes funcionava. Eles usavam uma técnica que virou até uma forma lendária de se identificar um Celos Scots, que eles se pintavam inteiros de negro. Eles pintavam seus braços e rosto com carvão ou com qualquer rolhas queimadas, qualquer tipo de coisa que fizesse eles ficarem de preto, eles se pintavam e colocavam essa coloração super preta nos seus corpos, até porque eles eram colonos
Eles tinham descendência europeia, esses rhodesianos, e eram brancos, como quando eu me refiro a brancos, eram caras realmente brancos. Penso no europeu branco. E eles pintavam o inteiro de preto porque às vezes funcionava de uma certa forma. Eles pintavam de preto. Às vezes tinham patrulhas e células Scots que eram compostas apenas por rhodesianos brancos, pintavam de preto e viam uma patrulha guerrilha de longe e tentavam contato e tal. E eles tentavam a aproximação. Quando eles se aproximavam, deixavam uma distância já que tá quase para ver se os caras estavam pintados ou não. Os Celos Scots abriam fogo e acabavam com os caras antes mesmo de eles souberem o que estava acontecendo. Então, é uma estratégia bem feita. Mas logo depois, é lógico que, né, como é uma pintura, uma maquiagem, até muitas vezes uma maquiagem de teatro, não funcionava muito bem. Então, mais pra frente acabou virando mais uma tradição em relação a eles se pintarem, se camuflarem de preto e atuarem. Eles se camuflavam, eu digo, apenas as pinturas, porque a roupa padrão deles era normalmente um chest, um suspensório, que cabiam aos carregadores de 762 do FAL, um shorts minúsculo, shorts skinnies. Eu vou estar postando as fotos da imagem dos operadores. Eles usavam shorts skinnies, tênis All Stars ou qualquer tipo de outro tênis possível, e falzão, chapéu, barba e, rua. Esse era o padrão dos caras. Operavam dessa maneira, shortinho, tênis, suspensório com carregadores e era isso. Eles simplesmente atuavam dessa forma. Então, para localizar para localizar esses guerreiros, os scouts eles usavam, assim como a SS Rhodesiano, eles usavam informações colhidas pelo Special Branch. O Special Branch era uma seção especial da polícia rhodesiana que eles tinham postos de observação que eles só coletavam à noite e tudo mais, transmitiam as ordens valiosas para a base e a base automaticamente denominava para os Celos Scots. Os soldados negros eles iam na aldeia, disfarçados de rebelde. Eles tentavam encontrar qualquer tipo de contato local, simpatizante que fornecia alimento, ou abrigo, informação para guerrilha, armamentos, informações sobre fornecimento de armamentos pelos russos ou algo do tipo. E normalmente eles conseguiam contato com os guerrilheiros e depois passavam os caras. Era prático, rápido e eficiente. Então, depois de marcar um encontro com os guerrilheiros autênticos, em um lugar ou hora determinada, às vezes até os guerrilheiros desconfiavam, mas eles usavam somente os oficiais brancos, fingiam ser fazendeiros, fingiam ser Rhodesians sequestrados. Então às vezes eles até apanhavam, eram caras tão fodas, tão o nível da tropa dos seus Scots, eles eram destacados pelo nível de frieza dos caras. Eram caras que eles eram forjados de uma maneira tão extrema e tão uma irmandade tão bruta que eles apanhavam. Então eles forjavam como se os rhodesianos brancos eram fazendeiros ou até mesmo forças armadas rhodesianos como prisioneiros dessas pseudo-guerrilhas, e para poder fingir que eles eram guerrilheiros. Então quando eles se infiltravam, eles davam um bote e convenciam os rebeldes, as forças rebeldes, que eles estavam em contato realmente com guerrilheiros também. Então os ataques eram precisos. Então o Rei Deli, o fundador, ele decidiu que os ataques deveriam ser feitos pelas unidades regulares. Normalmente não acontecia. Normalmente os Celos Scots eles resolviam o assunto antes do contato, mas a dominação no papel era justamente que eles não entrassem em contato porque eles não podiam ser revelados. Então as forças de fogo que eles chamavam, que eram entregadas por um helicóptero armado, normalmente eram um Mi-24 com uns canhões e 3 helicópteros. Normalmente era composto por uns helicópteros sul-africanos, não me lembro o nome, mas eu vou estar postando no Força Comandos durante a semana, que transportava tropas. E eles usavam um avião chamado Dakota de transporte paraquedista, que simplesmente surgia no meio do nada e, acabava com os caras. Varria o inimigo, era preciso. A história se repete basicamente, teoricamente eles perderam a guerra, mas a história se repete como se fosse o Vietnã. Os Celos Scots e as forças armadas rhodesianas dominaram a batalha o tempo todo. A caça, então eles rastreavam os caras de uma maneira bem precisa. Então em missões de reconhecimento, as recon missions que eles faziam na fronteira, então eles chegavam a ficar por semanas, meses
procurando pegadas, procurando evidências para caçar esses caras do nada. Então, eles eram basicamente algumas unidades do Celos Scott, os caras, eles não voltavam, então eles recebiam ordens de ser inseridos em tal lugar para fazer reconhecimento e chamar as tropas normais. Porém, eles acabaram nem retornando para a base. Os caras ficaram lá e ficaram só traceando e procurando os caras guerrilheiros. Às vezes até acontecia uma certa insubordinação de algumas unidades que eles não queriam voltar. Eles queriam simplesmente passar mais 2 semanas no meio do sertão ou no meio do mato buscando guerrilheiros para matar. Simplesmente isso. Os caras eram foda a esse nível. Então eles buscavam, principalmente na manhã ou à tarde, quando os raios eles se inclinavam, o sol se destacava, e mais um leve sinal de movimento assim, de longe, por ser no sertão, e ser uma área da África que é mais planícies e tudo mais, para eles facilitava justamente buscar esses caras, provavelmente na manhã e na parte da tarde. E de noite os scouts faziam esses buracos de 30 centímetros no chão para esconder o fogo e se viravam no meio do mato fudidamente, assim, de uma maneira que, meu, vocês vão ver nas fotos que eu vou estar postando durante a semana. Eles seguiam essas ideias rigorosas do Daily, que era esses pseudos grupos que davam sérios danos a guerrilhas. Então, as bases localizadas dos vizinhos, como Moçambique, Botsuana, a África do Sul, que estavam ocorrendo também esses levantes, então eles representavam uma ameaça ao regime rodésio também. Então, atuando em conjunto com esses elementos do exército regular e pequenas unidades do selo dos Scots, eles receberam as ordens de fazer as excursões além da fronteira da Rodésia. Então, eles atuaram bastante na Angola, atuaram no Moçambique, atuaram na África do Sul. E, por fim, eles atuaram praticamente quase toda aquela área ali na extensão daquela região onde estava acontecendo a guerra. Meu, os caras atuavam de maneira extremas a níveis assim inimagináveis. Eram caras extremamente bem treinados, extremamente bem capacitados que atuavam em situações diversas. Eles atuavam desde infiltração de paraquedas, desde infiltrações por água, natação. Os caras eram fodas, assim. A unidade ela é muito reconhecida por unidade de forças especiais do mundo inteiro até hoje. Eu me lembro de ter visto a foto de um Green Beret no Afeganistão portando um pet do selos Scouts. Caras, até hoje, eles vivam falando que os selos Scouts vão voltar ou algo do tipo. Que a Rodésia vai ver. E o nível de patriotismo dos caras era muito grande. Os rodesianos, tanto os rodesianos negros quanto os rodesianos brancos, eles tinham esse patriotismo gigantesco em manter viva a pátria que eles construíram, de certa forma. A pátria que foi construída pelos colonos e pelos nativos negros também. Então, perto do fim da guerra, acho que no final dos anos de 1970, ali em 1980, quando os guerrilheiros tinham conseguido ganhar pressionar os adeptos dispostos nas aldeias a fornecer mais informações, e começou a complicar um pouco o trabalho dos selos Scots, porque é aquele negócio, né, meu? O comunismo ele começa não falando sobre a parte política, mas eles conseguiram ali transformar um pouco a cabeça da galera. E eles acabaram passando informações e tal sobre reposicionamentos dos selos Scots e tudo mais. Mas ainda assim, o nível de superioridade dos caras ainda era tremendo. Os caras ainda estavam operando de maneira gigantesca. A infiltração normalmente é feita de helicóptero. Então eles eram infiltrados ali em postos confinados, observações. Então os oficiais brancos se fingiam de fazendeiros. Eram caras assim. Eles praticavam operações especiais em si. Ali eles atuavam como operações especiais. Esse nível de trabalhar undercover assim, era tremendo. Tanto da parte dos oficiais negros como dos oficiais brancos. Os caras eram tão fodas. Um relato legal de ser contado, que uma vez 72 Selo Scots, 72, eu digo 72 Selo Scots, eles atacaram um acampamento com 5 mil guerrilheiros. 72 scouts, eles atacaram 5 mil guerrilheiros em um campo próximo a Moçambique, ou foi em Moçambique, se eu não me engano. Eles tiveram 1.200 baixas, esses caras. 72 selos squads acabaram com 1.200 guerrilheiros. Eles tiveram 5 baixas, selos squads, 5 feridos e 1 morto, se não me engano. Então, no total foram 6 baixas, só essa quantidade, menos de 100 caras, selos Scott,
deram um pau em 5.000 guerrilheiros e acabaram com 1.200 guerrilheiros, deram 1.200 mortes nesses caras. Pra você ver o nível dos caras, o quanto os caras são bem preparados. É lógico, com todo o suporte, apoio aéreo e tudo mais, mas era um cara super bem treinado. Pra você ter uma ideia, há uma raça de cachorro chamada Rhodesian, alguma coisa. E eles eram às vezes deployed juntamente com os operadores dos selos Scots. Tem até vídeo dos caras descendo do helicóptero com os cachorros. Então toda essa parte de caçar os caras do meio do mar, eles utilizavam todos os tipos de meios. Os meios tribais, os meios com animais e tudo mais. Tinha uma seção dos selos Scots que operavam a cavalo. Operadores que tinham treinamento como se fossem mongóis, que operavam com o FAL ali em cima do cavalo. Caras que o nível de resiliência e o nível de adaptação é algo que foi encontrado muito depois no meio de operações especiais. Eram caras que eles atuavam muito à frente da época, assim. Mesmo na época que existia, na época de 1970, estava se iniciando essa fase de operações especiais. Pra você ter uma ideia, operações especiais do Brasil chegou em 1970, se eu não me engano. E isso estava começando a ser desenvolvido. As pessoas começaram a escutar sobre o UDT, o Underwater Demolition no Vietnã, Greenbergs no Vietnã e tudo mais, atuações dos caras na União Soviética, as primeiras unidades Spetsnaz a serem criadas, a SIS que atuou e tudo mais. Isso foi criando nessa época e esses caras já atuavam desde 1973 de maneira extrema. Então os caras que estavam no futuro utilizavam técnicas de guerrilha contra guerrilha. Isso era totalmente diferente, irmão. Tipo, as unidades começaram a correr atrás dessas técnicas de guerrilha em meados de 1980. Antes disso, eles usavam ainda técnicas convencionais contra terroristas, mas a capacidade desses caras em usarem o terror psicológico, o terror de maldade mesmo contra a guerrilha foi os selos Scots. Então eram caras frios, bem preparados, bem treinados, que, zeravam os caras sem dó, forçavam fugas de prisioneiros e etc. Os caras eram fodas. Envolvia toda essa mística de ser cruel durante o campo de batalha. Os selos Scots eles portavam isso. Era bastante comum também ter contato com guerrilheiros que foram capturados pelos selos Scots e acabaram transformando-os em selos Scots. Eles trocaram de lado, passaram pela seleção e transformaram em selos Scots. E isso acabou fortalecendo mais os caras. Então era uma tropa tão resiliente, uma tropa tão capacitada em se adaptar em qualquer ambiente que até mesmo alguns guerrilheiros acabavam passando para outro lado e acabavam se transformando em selos Scots. Então, no final, em 29 de janeiro de 79, as operações foram canceladas, a guerra estava quase no fim. Então, foi achado um aparelho de escuta no escritório do Red Daly, que é o criador da unidade. Aí 2 dias depois ele lançou um ataque público contra o comandante do exército rhodesiano, o general John Hickman. Eles brigaram e resultou numa corte marcial. O Reid ele recebeu uma leve repreensão, mais ou menos, mas mesmo assim ele renunciou ao comando e os selos Scots basicamente ficaram à mercê. Então devido o segredo que envolvia as operações, então poucos rhodesianos sabiam sobre a existência da unidade. Então a unidade era tão preparada, não tinha snitch, não tinha ratos, não era espalhado, as pessoas não sabiam, os guerrilheiros eram mortos, os guerrilheiros eram emboscados, os guerrilheiros eram torturados, eles nem sabiam quem eram os caras, pra você ver o nível de profissionalismo dos caras. Os caras, eles falaram, quem que são esses caras? Esses caras de shortinhos e esses faus à mão. Os caras surgiam no meio do mato, torturavam, matavam e eles nem sabiam. Acabou a guerra, os caras nem sabiam o que eram os selos Scots. Então só no fim da guerra que o Comando de Operações Combinadas da Rodésia fez uma declaração no qual ele falou que acreditava que o regimento ele parece que mais de 70 ou quase 80% das baixas nacionalistas da guerrilha eram do score ali dos selos Scots. Então a escalada do sucesso chegou a público justamente por isso, porque basicamente 70% das baixas da guerrilha eram feitas pelos selos Scots.
Então, em menos de 7 anos de combate, eles perderam apenas 36 homens em ações. Eu não sei se isso junto com a SAS Rhodesian, mas acredito que sim. Então, apenas isso não conta as forças armadas rhodesianas, apenas as duas forças especiais, que é os Selos Scots e a SAS Rhodesiana. Apenas 36 homens. Só isso. É seríssimo. A estimativa, a estimativa de mortes em relação às tropas inimigas é altíssima. As forças rhodesianas perderam apenas 1.361 membros das forças armadas rhodesianas. Apenas isso. De Selos Scots, apenas 36. As guerrilhas foram 25 mil mortes. Só do lado do Zapu. Do outro lado, eles abateram cerca de 20 mil guerrilhas. Tirando as guerrilhas de fora, de Moçambique, da África do Sul e de outros países em volta, são mais de 10 mil guerrilhas. Então, no score total, vai dar quase 60 mil guerrilheiros mortos pelas forças rhodesianas. E 70% desses números de mortes foram postos do Selos Scots. O nível desses caras é absurdo. São caras que revolucionaram a história das forças especiais no mundo. Era um regimento de forças especiais. Não era um regimento não era uma unidade tão pequena, assim como exclusiva como algumas forças especiais atuais que contam cerca de 500 homens e tudo mais. Era gigantesca, era 1.500 caras. Só que eram caras que atuavam de maneira extrema. A guerra durou 15 anos, eles atuaram cerca de 7, 8 anos e, definiram a guerra de certa forma. Eles ajudaram, de certa forma, mesmo não contando com essa parte racial e tudo mais, as forças dos Selos Scots ajudaram a combater as forças contra o Apartheid na África do Sul, ajudaram Moçambique, a Zâmbia, na parte da Angola. Então, tava rolando um combate gigantesco ali do outro lado. Então, a Bush War foi basicamente isso, e os Rhodesians, os Selos Scots foram sim, precedentes assim, de uma maneira gigantesca. Então, logo depois que acabou a guerra, que eles ficaram sem comando, teve todo aquele problema com o comando, o Selos Scots, 79 e tudo mais. Então, em menos de 7 anos, os combatentes perderam somente 36 homens, uma unidade que foi extremamente reconhecida pelas outras forças armadas do mundo e etc. Então, a unidade de forças especiais foram dissolvidas, absorvidas várias outras unidades depois da guerra. E depois, eu não sei direito o que aconteceu politicamente, mas simplesmente os brancos começaram a se retirar da Rodésia, os rodesianos brancos começaram a se retirar, começaram a ir para o sul, e acabou que a Rodésia acabou virando o Zimbábue. E simplesmente virou o Zimbábue e whatever. Virou o Zimbábue, e as forças especiais começaram a ser dissolvidas, começaram a ser absolvidas para as outras unidades, sendo uma delas o batalhão de paraquedistas rhodesianos, que virou o batalhão de paraquedistas do Zimbábue, que era basicamente formado pelo que restava dos soldados negros dos Selos Scots, porque os outros soldados brancos, como o país estava em decadência, a Rodésia estava caindo, estava virando Zimbábue, e não tinha mais espaço para brancos no país, os brancos, os Selos Scots, eles foram normalmente, ou eles foram para a África do Sul combater, se juntar às forças armadas da África do Sul. Os Selos Scots, eles foram responsáveis pela formação das forças especiais da África do Sul. Eu vou falar um pouco sobre isso já já. Então, normalmente os brancos foram todos para o sul, ou viraram mercenários, atuando juntamente com empresas na caça de diamantes, esse tipo de coisa, exploração. Foi dissolvendo, a unidade foi terminando. Alguns foram para a legião estrangeira, francesa, os americanos voltaram para o seu país, então, foi se perdendo, a unidade foi se dissolvendo. Então, novamente, o Mugabe, que é o cara que comanda o Zimbábue, é engraçado falar isso, eu já vou comentar o porquê. O Mugabe, ele prometeu, é o cara que estava presidente, que logo após a guerra ele virou presidente do Zimbábue. Ele prometeu que não ia ter nenhum tipo de represália aos militares das Forças Armadas, dos militares que restaram dos Selos Scots. Realmente não rolou, ele foi fiel a isso. Então,
ele acabou mantendo esses caras lá e foram dissolvidos, foram para tropas paraquedistas e etc. E acabaram formando, acabou dissolvendo os selos Scott, chegou ao fim em 1980. Então, em meados de. Esses caras que foram pro sul, desde meado do início de 73, eles tinham conexão forte com as forças especiais da África do Sul. Então, devido a essa situação que ambos os países encontraram, se encontraram, eles lutando contra a expansão comunista e tudo mais, eles começaram a compartilhar e empregar as mesmas táticas, as mesmas técnicas e ideias de guerras não convencionais, essas técnicas de guerrilha contra guerrilha, que os selos scouts empregavam essa técnica que não era nem um pouco ortodoxa durante a guerra. Eram caras cruéis, eram caras que acabavam com o inimigo de maneira extrema, como eu já citei várias vezes durante o podcast. Então eles foram convidados e eles mantinham esses laços com os sul-africanos que tinham uma certa lacuna em relação a referente a esses tipos de operações. E rapidamente eles fizeram acordos com a Rodésia, que já não era a Rodésia mais, tinha formado o Zimbábue. Então esses caras que saíram que fugiram, que foram para a África do Sul, acabaram formando as forças especiais da África do Sul. Então 120 selos Scots da África do Sul, que vieram da Rodésia, eles chegaram quando eles foram para a África do Sul. Muitos deles também eram SIS também, forças especiais, e eram esses operadores. Então eles formaram uma força de reconhecimento especial na África do Sul. Eles iniciaram essa formação dessa força. Formou o 5º Regimento de Reconhecimento Comandos. Na verdade era Recognizing Regiment Commandos. Na verdade ele não tinha denominação de forças especiais até alguns SIS rodesianos se juntarem a essas forças especiais, fugindo. SIS rodesianos que eram brancos fugindo para o África do Sul, fugindo entre aspas, é lógico que eles simplesmente foi tudo desfeito, então para eles vou combater na África do Sul. Então, a partir do momento que alguns selos Scots entraram nessa unidade, nesse 5º Regimento de Reconhecimento, comandos, formaram uma unidade especializada, mas a partir do momento, apenas quando os caras SIS rodesianos entraram na unidade, que ela se tornou uma força especial. Eles agraciaram com o emblema de operações RECES das Forças Especiais da África do Sul. E a única exigência que eles tinham, que eles precisavam atender, era eles tinham que efetuar uma reciclagem, um curso de conversão de paraquedas que eles precisavam ter. Então eles fizeram uma nivelação entre os selos Scots, SIS e as Forças Especiais Africanas e formaram uma unidade só que virou o 5º Regimento de Reconhecimento Commandos, que eu disse no primeiro podcast sobre a formação dos comandos na África do Sul. Então, acabou fazendo um ambiente multiétnico, a igualdade continuou mesmo depois da derrota dos selos Scots na Rodésia. E quando os selos Scots, os brancos perceberam o perigo, né, obviamente eles desceram para baixo e viram que seus companheiros negros, que enfrentavam alguns problemas com o Mugabe lá em cima, mesmo o Mugabe prometendo que não ia ter represálias e tudo mais, então eles por serem transferidos para a África do Sul, esses soldados brancos, uma coisa legal que aconteceu, a irmandade que eles tinham, os selos Scots, eles acabaram formando esses outros soldados negros como suas famílias, eram seus irmãos de batalha, eles combateram com seus irmãos negros. Então eles lutaram e batalharam para que eles fossem incorporados no comando sul-africano. Então, depois dessa formação, nessa unidade dos comandos sul-africanos, os selos Scots, os seus antigos combatentes e irmãos negros, eles combateram para que seus irmãos negros viessem e fossem incorporados no Recognizing Commandos e que serviram. Então, tudo isso fortaleceu para que a unidade se fortalecesse e formasse a unidade de Forças Especiais da África do Sul. E isso a Rodésia já tinha ido embora, já tinha se transformado no Zimbábue. Os selos Scots, eles formavam uma unidade multiétnica, então um elemento importante da experiência dos selos Scots é bem menos óbvia, que é a necessidade de um grau igualitário nas pequenas unidades de elite. Então apesar do racismo que acontecia na Rodésia, isso obviamente acontecia lá, a unidade ela era multiétnica. Então
O membro que entrava ali, eles não tinham qualquer tipo de agressividade, racista ou algo do tipo, né? Naturalmente, os soldados negros estavam conscientes das suas diferenças de raça, cultura e posição financeira, e ninguém era tratado superior ou inferior dentro da unidade. A natureza das operações, os membros das unidades tinham que confiar um no outro, meu, implicitamente. Então, por isso a unidade era tão fechada, tão irmandade e tão foda que foi o selos Scots. Então, e qualquer tipo de demonstração de alta altitude como racismo, meu, era banimento das Forças Armadas Rhodesianas, não só das Forças Armadas, como dos selos Scots. E, meu, não existia isso. A unidade, depois que acabou, se desfez, se transformou no Zimbábue. E, enfim, é um pouco da história dessa unidade tão marcante, tão lendária que é o selos Scots. Os selos Scots são lembrados até hoje. Muitas pessoas sempre falam o quanto os caras são tremendos combatentes, foram tremendos combatentes durante a guerra. E eles são lembrados hoje por todas as unidades de forças especiais no mundo. Um destaque a ser dito, eu não tenho total certeza, mas eu estava conversando com um amigo meu sobre o Brasil. O exército brasileiro e as forças armadas brasileiras se apoderou de um pouco do fardamento dos selos Scots. Os selos Scots existia um padrão de camuflagem muito parecido, extremamente parecido com o do exército brasileiro. E a gente está conversando até que talvez o Brasil tenha se apoderado um pouco desses fardamentos e transformado, lógico, feito suas alterações para nossas planícies e nosso tipo de terreno, e transformando os fardamentos que é hoje, que é o fardamento do Exército Brasileiro, dos Corpos Fuzileiros e da Força Aérea Brasileira. Mas é muito parecido. As fotos que eu vou postar no Força Comando, vocês vão ver que é muito parecido ao padrão de camuflagem sul-africano, aliás, o padrão de camuflagem rhodesiano com o padrão de camuflagem do Exército Brasileiro. Então, os selos Scots eles foram marcantes para a formação e o desenvolvimento das forças especiais no mundo. Em relação ao Ray Daley, um dos fundadores e criador, ele foi para a África do Sul, também logo depois do fim da Rodésia. Ele comandou algumas tropas na África do Sul, em algumas campanhas no Transkei, e com outros ex-seus Scots, deu treinamento básico e tudo mais. Houve um golpe de estado em Transkei em 1987 e ele saiu do Transkei, enfim. E ele decidiu que era hora de ele parar, e ele se aposentou na cidade de Simon, perto de Campton, e decidiu passar o seu tempo lendo livro militar e assistindo rugby. Ele morreu na cidade do Cabo em 9 de agosto de 2010 e ainda assim existem Celos Scots por aí, caras que operaram como Celos Scots, entrevistas de Celos Scots, SIS Rhodesianos. Esses caras ainda estão por aí operando de certa forma, contando suas histórias, pilotos da Rhodesian. Esses caras são fodas, né? É uma unidade a ser lembrada que eu sempre queria passar esse conhecimento para as pessoas que não conhecem. Infelizmente, a história da Rhodésia e a história dos Celos Scots é muito... por algum motivo ela não é muito divulgada e sei lá porquê, mas se você tiver um pouco de conhecimento, você vai saber o quanto os caras foram foda, e é uma honra falar sobre os caras, porque é sempre foda. Eu vou passar vou estar postando fotos dos caras a semana inteira até o domingo sobre os selos Scots, e veremos. Vocês vão gostar. Gente, queria agradecer aos ouvintes que ouviram, que me aguentaram mais uma vez. Esse podcast foi até um pouco longo do que os outros, e a gente está desenvolvendo novas pautas, novas parcerias, e críticas, sugestões, correções, mandem-nos na página do Força Comandos, mandem-nos no inbox, a gente sempre lê. Sempre estamos lendo os comentários, pessoas estranhas que comentam lá, e mantenham contato conosco, comentem e critiquem, dê like no nosso, ajudem, deem um like, deem um coraçãozinho no nosso podcast lá no SoundCloud. A gente tá com uma preguiça de upar no YouTube, as pessoas falam pra gente colocar no YouTube, mas vai perder um pouco dessa linha de podcast que a gente quer crescer. A gente não liga muito pra
popularizar o podcast ou algo do tipo. Então quem quiser, vai lá no SoundCloud, escuta e não fica aquele negócio jegue, entendeu? As pessoas que querem ouvir vão lá e simplesmente se gostam ou não, dão like ou não. E pra gente é sempre uma honra estar passando esse tipo de informações e é isso. Muito obrigado de novo. Queria agradecer também ao meu cachorro, que não latiu em nenhum momento durante esse podcast. E é isso. Fiquem alertas, fiquem vivos. E é isso.